bem-vindos! Nós estamos começando agora o Viva com Propósitos, hoje trazendo um tema muito interessante. Como você vê a igreja? O que é igreja para você? Você se encaixa na igreja? Você gosta da igreja? Nós temos um convidado muito especial, o pastor Leandro, que vai falar conosco sobre todas essas coisas. Este é um oferecimento da produtora e editora Inspire, recursos para inspirar a sua vida, e é um programa realizado pela Primeira Igreja Batista em São José dos Campos, um lugar que ama você e quer ter você para celebrarmos a Deus juntos lá. Nós vamos ter ótimos quadros. O Feminina, uma mensagem para o seu coração. O Palavras, uma reflexão para abençoar o seu dia. O Escola de Paz, esclarecendo suas dúvidas sobre a criação dos seus filhos. E por último, Retratos da Vida, traz a história de uma vida transformada como a sua também pode ser. É isso, Leandro Barreto, pastor do Ministério Poema em Taubaté, veio contar pra gente como é a história dele e como ela pode impactar a nossa vida também. Vamos acompanhar. É muito bom poder estar com você de novo para continuar falando dessa nossa maneira de falar com Deus, que a gente chama de oração do Pai Nosso. E nessa mesma oração que Deus falou que a gente deveria orar, Ele já nos ensina coisas tão preciosas. Eu encontro aqui em Mateus 6, no versículo 10, um pedido que nós devemos fazer: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu quero falar sobre isso, sobre venha o teu reino. Quando nós estamos diante de Deus, pedindo para Ele algo assim, nós estamos falando: Deus, eu quero de todo o meu coração não obedecer a mim mesmo, mas obedecer a Ti, Senhor, obedecer aos Teus preceitos. Eu estava lendo outro dia uma pessoa falar nas redes sociais, né? Eu quero muito desaprender a obedecer a mim mesma, eu quero aprender a não obedecer mais a mim. E eu achei isso tão interessante, eu falei, puxa, às vezes a gente está pensando que está fazendo coisas boas, às vezes a gente está pensando que está fazendo coisas interessantes, mas na verdade não. Na verdade a gente está obedecendo à voz da nossa própria interioridade, que é quase como uma casa sem telhado, é quase como paredes sem um fechamento, porque são incompletas. Os pensamentos que eu tenho a respeito de mim mesmo, o conhecimento que eu tenho a respeito do mundo, é tudo tão incompleto. As coisas que eu sei, elas não são algo que planificam e que preenchem, elas são metade, talvez nem a metade, talvez muito menos do que a metade. Mas Deus é alguém que sabe todas as coisas. Deus é alguém que realmente compreende todas as coisas. Nesse sentido, eu posso confiar em Deus totalmente. E eu posso pedir para Ele: Deus, eu prefiro não obedecer a mim. Eu prefiro não ouvir o que eu penso. Eu prefiro que o Teu reino venha. Eu prefiro que a Tua vontade seja feita e não a minha. Venha o Teu reino, Deus, na minha vida. Venha a Tua maneira de ver, venha a Tua maneira de enxergar, venha a Tua maneira de fazer e não a minha. Seja feita a Tua vontade. Por que a vontade de Deus? Porque ela é a boa e perfeita e agradável. A vontade de Deus é tudo que a gente precisa. É como eu falava para você, o que eu acho, o que eu penso, o que eu sei, é tudo incompleto. É que nem uma casa ou uma construção sem telhado, ou um lugar sem paredes, é incompleto, não tem tudo que eu preciso. Mas Deus sabe tudo, Deus conhece tudo, Deus vê tudo, Deus compreende tudo. Por isso eu posso confiar nele, eu posso confiar a Ele a minha vida, eu posso confiar a Ele todas as coisas, eu posso realmente acreditar que Ele sabe o melhor. Por isso seja feita a Tua vontade. Eu não sei se hoje você está brigando no seu coração
com alguma situação difícil. Eu não sei se talvez você esteja assim, sem compreender algumas coisas. Eu não sei se hoje você esteja se sentindo exatamente como nesse lugar onde eu estou, incompleto, talvez em ruínas, talvez sem um fechamento. Mas uma coisa eu sei, Deus sabe todas as coisas, Deus conhece todas as coisas, Deus compreende todas as coisas. E eu acredito de todo o meu coração que se você render a sua vontade a Ele, se você render o seu coração a Ele, se você estiver disposto a desaprender a obedecer a você mesmo, os seus ímpetos e seus impulsos, e procurar obedecer a Deus e fazer a vontade dEle, eu tenho certeza que muita coisa boa vai acontecer. Muita coisa boa. Deus é assim, Ele tem tudo nas mãos dEle, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para você. Ele realmente sabe o que é melhor para você. Eu só preciso que você acredite nisso. Às vezes é bom, sabe? A gente não obedecer a gente mesmo. A gente deixar que Deus faça a vontade dEle assim na terra, como ela já é feita no céu. Que a vontade de Deus possa ser feita no seu coração e na sua vida, para que as coisas ganhem completude, para que os ciclos se fechem na tua vida, para que o Senhor de fato te dê graça e te abençoe em tudo que você tem que fazer. Um abraço bem apertado. A gente se vê na próxima vez. Na Livraria Inspire, você encontra os mais variados títulos e produtos. São mais de 22 publicações pela editora Inspire, entre outros produtos lançados pelas editoras mais renomadas do país. A nova loja Inspire está localizada no maior shopping do Vale do Paraíba. As últimas novidades são os livros escritos pelo pastor Carlito Paes, O Grande Doador e Supere Suas Perdas. Conheça uma das lojas ou entre em contato conosco através do telefone do site. Livraria Inspire. Drogarias Farmagil. Atendimento, segurança e qualidade estão mais próximos do que você imagina. Conheça a melhor linha de medicamentos e produtos variados com os melhores preços da região. Além das 4 lojas localizadas em avenidas conceituadas de São José dos Campos, conta com o melhor serviço de delivery da cidade. Vá até a Farmagil mais próxima de você ou entre em contato pelos telefones. Farmagil. Segurança para você e seu médico. Rádio Cidade AM 1120. Afiliada à Rede Bandeirantes de Rádio, traz para você jornalismo, esporte, entretenimento e muito mais. O melhor jornalismo radiofônico do Vale do Paraíba é apresentado por Alexandre Soledade e Joaquim Bevilacqua, unindo tradição e qualidade. Confira nossa programação completa no site cidadeam1120.com.br. Cidade AM 1120. Nossa onda é você. Que bom que você está com a gente. Nosso programa Viva com Propósito, sempre trazendo algo para o seu coração, algo para a sua vida, porque nós acreditamos que Deus quer tocar na sua história e fazer algo bom acontecer na sua vida, sabe? Hoje eu tenho a honra, a alegria de trazer aqui Leandro Aguiar Barreto. 33 anos de história. Maravilha. Assim, um antes e depois fantástico, sabe? Um grande contraste. Deus assim. É bom demais, né? Você é casado com Érica. Érica. Como é o nome das suas filhas? Sou papai da Lilian, que tem 16 anos de idade, e da Radassa, que é a minha Radacinha, que tem 2 aninhos de idade. Que lindo! Uma menina de 16, outra de 2. Que experiência! Diferente, Como é que é diferente. ter uma adolescente e um bebê em casa? É muito diferente. A de 16 nasceu quando eu tinha 16. Que legal! E a de 2 agora no momento maduro, momento vivendo profundamente com o Senhor. Então é um grande contraste. E o interessante é que aqui nasceu, lá no meio daquela condição difícil, de pecado, tranquila, é muito em paz. E essa nova é um grande desafio pra gente. Verdade. É uma menininha a ser governada. Animadíssima. Super líder, liderança nata. Então, tipo,
Hoje ela nos desafia, duas maneiras completamente diferentes de educar, duas garotas especiais, lindas, abençoadas, mas é muito bom. E a Lilian, que é a de 16, ela também é mamãe da pequenininha, ela sempre quis, orou junto com a gente, declarando que queria, mas é realmente muito maravilhoso. Que delícia! Eu sempre quis saber o que Deus poderia pensar de filhos diferentes, mas eu só tinha uma. Hoje eu sei que Ele nos ama de uma maneira especial. Como somos diferentes, né? Muito. E nos entende em nossas diferenças propositais. E outra coisa legal que a gente sente quando é pai e quando é mãe é que a gente consegue amar duas criaturas totalmente diferentes do mesmo jeito, né? Exatamente, exatamente. Do mesmo jeito. São traços diferentes, são coisas e lembranças diferentes, mas o amor com a mesma intensidade. Nós gostamos demais dos filhos, é uma coisa tão impressionante. Eu costumo dizer que a gente entende muito melhor Deus depois de ter filhos. Exatamente. Não é? Sem dúvida nenhuma. Esse amor de pai, esse cuidado que a gente tem é muito especial. Eu achei muito legal o fato de você ter trabalhado com salão de beleza. E isso já é coisa de terceira geração da família? Terceira geração. Meu avô começou trabalhando em Redenção da Serra. Era o único barbeiro daquela cidade. Meu outro avô, o único padeiro, a única padaria. Que legal! E eles vieram transferindo isso para os filhos. Meu pai é o primeiro da segunda geração e eu sou o primeiro da terceira. Eu sou o 13º cabeleireiro de 16. Eu digo eu sou porque é minha profissão, mas não é mais aquilo que eu exerço como ocupação, né? Exatamente. Minha atividade hoje é outra, então foi maravilhoso. E a evolução também da profissão aconteceu no meio da nossa família, de barbeiro a quase hairstylist, alguma coisa assim, então foi uma grande evolução. De uma certa forma, você estava trabalhando, pela graça de Deus, com o exterior. Sim. Aí hoje você trabalha com o interior das pessoas. Conta pra gente, como que você achou Jesus? E, na verdade, minha família sempre tiveram bons princípios, uma boa educação, sempre tive, mas faltava o revestimento, o preenchimento do templo que somos. E enquanto os meus pais trabalhavam muito na renovação carismática, católica, não havia uma cobertura espiritual e um bom discipulado sobre a nossa família, sobre a minha vida. Então, com 11 anos, eu fui para a droga e fiquei assim até 20 anos. Mesmo assim, os meus pais perseverando no Senhor, eles se tornaram cristãos, evangélicos, pouco antes da minha conversão e começaram a orar pela minha vida. Mas eu, nesse momento, eu era um jovem que vivia os princípios do mundo, os princípios elementares dessa terra, e prostituição, droga, bebida, quando minha mãe sempre profetizava. Em vez dela me amaldiçoar, em vez dela dizer que eu era um diabinho ou um menino terrível, alguma coisa assim. Praga, o que vale. Exato, ela simplesmente profetizava, ela falava, você um dia vai ser meu pastor, eu oro pela sua vida. Foram anos, todos os anos que eu vivi assim, ela orava por mim. Dos 11 aos 20? Aos 20. Droga é um negócio pesado, né? Muito. Acabou com a minha vida. Esse momento da minha vida não existe registro. Não tenho vídeos, memória? Eu não tenho fotos. Eu me lembro, mas eu não tenho nada, porque era uma vida só de bebida, prostituição e droga. É um negócio pesado mesmo, que puxa a gente para destruição, né? Exatamente. Mas muito interessante isso. A tua mãe continuava dizendo coisas boas, continuava sempre profetizando. Coisas de Deus na sua vida, coisas de Deus, declarando. Coisas de Deus, coisas de Deus. Aí teve um dia que você achou Jesus. Eu chegava nas madrugadas ou pela manhã, minha mãe estava de joelho dobrado na minha cama. E ela determinava que um dia eu ia conhecer Jesus. Quando eu estava 15 dias varado de cocaína, no dia 19 de agosto, dia do meu aniversário, em 1999, eu tentei o suicídio 3 vezes. Jesus. Eu era um bom rapaz, mas eu não estava vivendo boas coisas. E aquela angústia fez eu fazer a melhor oração, a oração mais profunda de toda a minha vida. Senhor, o Senhor existe, eu estou aqui e eu aceito tudo que minha mãe disse, então se apresenta para mim. E nesse dia, um profeta entrou no meu salão de cabeleireiro, profetizando quem eu era, o que eu tinha feito naquela manhã. Eu já caí de joelho, recebi uma oração e aceitei a Cristo ali. Que lindo! E agora em agosto
Vai fazer 14 anos que isso aconteceu comigo. Mas não é verdade que Deus fica andando atrás da gente? Muito. Não é? Um amor incrível. Ele fica andando atrás e procurando a gente, buscando, e quando a gente dá um passinho na direção dele, ele vai... Nos abraça com amor furioso. Eu costumo chamar de amor furioso. É lindo demais, é lindo. Tem uma canção que fala disso, né? Do amor que é forte como a morte. Mas então, você encontrou Jesus e a partir daí a vida virou de ponta cabeça? Foi um só golpe. Eu chamo um milagre de um só golpe. Aquele mesmo Cristo que declarava uma palavra e milagres aconteciam nas histórias do Novo Testamento, foi Ele que me tocou. Nunca mais eu fumei, nem bebi, nem cheirei. Na hora, assim? Instantaneamente, num único dia. Sem processo, sem reabilitação, nada. sem... Não tive nenhum problema com abstinência, não tive nada. Deus é bom demais. No outro dia eu era convertido, usava um terno no sol do meio-dia, uma coisa maravilhosa. Isso me protegeu do mundo. Estar nessa igreja que tem um modelo diferente me protegeu daquele mundo terrível que eu vivi. Então, quando as pessoas me encontravam na rua, eu falava, cara, atravessa a rua, que ele ficou louco, agora ele usa terno e tem uma Bíblia muito grande. No outro dia eu já era assim, sabe? Entendi. Fui ministrado radicalmente por um povo e isso me fortificou muito. Fui discipulado ali por eles. Em 9 meses eu estava vivendo assim, num ministério tradicional, bastante radical, e isso me preservou de romper de vez o meu contato com o mundo. Deus usou isso como uma forma mesmo de criar um abismo de uma vez por toda entre o antes e o depois, né? Com certeza. Para te ajudar nos novos passos. Eu amo isso. Muitas vezes hoje a Poema, nosso ministério, é um pouco diferente no modelo de igreja. E eu percebo jovens não conseguindo romper bruscamente seu contato com o mundo por causa do nosso estilo. E já essa igreja, ela proporcionou isso para mim. Foi uma bênção na minha vida. Eu defendo muito essa multiforme manifestação de Deus na igreja do Senhor. Você sabe que eu acredito que Deus ele é tão assim tranquilo com a diversidade, que para ele também tudo bem ter igrejas extremamente diferentes. Amém, eu creio. Porque ele sabe que a gente é muito diferente. Ele sabe o que a gente precisa em cada ambiente, né? Exatamente. Por isso ele providencia pra gente um ambiente que a gente precisa para crescer, né? Nossa, muito Deus bom. É bom demais. Nós vamos conversar mais com o pastor Leandro, tem muita coisa para contar pra gente, mas agora eu queria muito te convidar para um outro momento especial, palavras, um recado pro seu coração. Acompanhe agora. Se Cristo estiver em sua casa, os vizinhos logo perceberão. Dwight Moody. A Bíblia nos garante que, se recebemos Jesus e cremos em seu nome, teremos o direito de ser filhos de Deus. Quanto mais íntimos somos de uma pessoa, mais conhecemos sobre essa pessoa e sobre a sua história. Por exemplo, meu pai é professor, ele é engenheiro e ele também é músico. As pessoas no ambiente de trabalho conheciam o lado engenheiro, outras conheciam o lado músico, seus alunos conheciam o lado professor, mas ele continua sendo o mesmo, não é verdade? E Deus ele decidiu se manifestar de 3 maneiras, para que a gente pudesse ter ainda mais intimidade com ele. Não é interessante? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, ele se revelou como Deus Pai, e eles ansiavam pela vinda do Filho e do Espírito também. No Novo Testamento a gente percebe que os discípulos, entre outras pessoas, caminharam com Deus Filho, vindo da promessa do Deus Pai, mas também ansiavam pelo Deus Espírito Santo. Hoje nós vivemos um tempo diferente. O Deus Filho não está fisicamente perto de nós. O Deus Pai não faz necessariamente as mesmas manifestações que fazia no Antigo Testamento. Mas esse é o tempo da gente se ligar ao Pai e ao Filho através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele é dinâmico, ele não se apreende a regras, tanto que Jesus, quando encontrou um grande mestre da lei, um fariseu chamado Nicodemos, que muito sabia de forma inteligente, mas não entendia o mover do Espírito Santo e gostaria de saber como nascer de novo, Jesus então disse que ele deveria nascer da água e do Espírito. Seria o maior desperdício de vida vivermos sem um relacionamento íntimo com o Espírito Santo de Deus
que nos liga ao Pai e ao Filho numa vida íntima, completa e plena. O Espírito Santo é dinâmico. Ele vai além das nossas capacidades intelectuais, além do nosso controle. Assim como Nicodemos ficou sem saber, sem como responder sobre nascer da água e nascer do Espírito. Então Jesus abriu sua mente sobre como viver uma vida no Espírito. Como crer em um Deus que ao mesmo tempo é três? Nós não temos a mesma dificuldade para crer, por exemplo, em tempo. Passado é tempo, presente é tempo e futuro é tempo. Mas passado não é presente e presente não é futuro. Ou, por exemplo, o espaço. Altura, largura, profundidade, todos são espaço. Mas altura não é largura, largura não é profundidade e profundidade não é altura. Ou, por exemplo, o H2O. A água líquida é H2O, gelo é H2O e vapor também é H2O. Mas gelo não é água, água não é vapor e vapor não é gelo. Mas todos eles são H2O. Da mesma maneira, Deus se revela de três maneiras. Não porque Ele seja três, Ele continua sendo um. Mas para que isso nos proporcione ainda mais intimidade no relacionamento com Ele. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Temos o privilégio de viver hoje um relacionamento íntimo, profundo e abençoado com o Espírito Santo de Deus. Então não perca esse tipo de oportunidade e viva hoje tudo que o Espírito Santo de Deus tem para você. Hoje vivemos 2013 anos depois da vinda de Cristo. O interessante é que Ele mudou a história do mundo. Nosso calendário é outro, as nossas vidas são outras, a nossa história é outra. Jesus foi um conselheiro, mas Ele prometeu também um conselheiro do mesmo tipo, que é o Espírito Santo. Muito mais do que religião, Jesus veio para oferecer aquilo que a religião não pode oferecer. O relacionamento com Jesus e seu Espírito Santo substitui a religião. Prove de forma pessoal, íntima e intencional. Essa é a resposta para a sua vida. A sua vida e a sua história nunca mais serão as mesmas, com o Espírito Santo de Deus. Hoje não podemos encontrar o Jardim do Éden, mas podemos encontrar o centro da vontade de Deus pelo Espírito Santo. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo que eu disse a vocês. João 14, 26. Na Livraria Inspire, você encontra os mais variados títulos e produtos. São mais de 22 publicações pela editora Inspire, entre outros produtos lançados pelas editoras mais renomadas do país. A nova loja Inspire está localizada no maior shopping do Vale do Paraíba. As últimas novidades são os livros escritos pelo pastor Carlito Paes, O Grande Doador e Supere Suas Perdas. Conheça uma das lojas ou entre em contato conosco através do telefone do site. Livraria Inspire. Drogarias Farmagil. Atendimento, segurança e qualidade estão mais próximos do que você imagina. Conheça a melhor linha de medicamentos e produtos variados com os melhores preços da região. Além das 4 lojas localizadas em avenidas conceituadas de São José dos Campos, conta com o melhor serviço de delivery da cidade. Vá até a Farmagil mais próxima de você ou entre em contato pelos telefones. Farmagil. Segurança para você e seu médico. De volta com você, é um prazer contar com a sua companhia. O Viva com Propósito está de volta. Sabe o que? Eu queria muito que você interagisse com a gente. Nós queremos ouvir sua opinião, as suas ideias para quem você gostaria de ver entrevistado aqui, por exemplo. Tem alguém legal fazendo uma coisa muito boa na sua comunidade? Indica pra gente, nós gostaríamos de conhecer essa pessoa. Escreva para contato@vivacompropósitos.com. Dê sugestões pra gente que nós queremos, na medida do possível, atender. Também tem a página no Facebook, também tem o Twitter e nós queremos muito ouvir a tua opinião. Vai lá, assiste um programa mais antigo, vê alguns quadros que você gostou de novo, coloca lá a sua opinião, nós queremos muito te ouvir. Combinado assim? Te espero, hein? Muito bem. Daqui a pouquinho nós vamos conversar mais com o Leandro, mas antes eu quero convidar você para ouvir hoje as dicas para a criação dos nossos filhos. A Escola de Pais com o pastor Douglas Santos. Vamos lá!
Olá, meu nome é Douglas Santos e você está participando agora do quadro Escola de Pais. É um prazer estar aqui com você, porque eu também sou pai, também tenho muitas dúvidas acerca da criação da minha filha, mas junto com você eu estou aprendendo a ser um melhor pai a cada dia. Paternidade é algo que Deus nos deu. Então, se Ele nos deu, Ele nos dá a oportunidade também de aprender a cada dia mais e fazer da forma correta, de acordo com o que a Bíblia nos orienta. Então, vamos à nossa pergunta do dia. Nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Deus, já diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1. Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, isso quer dizer que nós temos inteligência, nós temos criatividade, nós entendemos e começamos a compreender o que está acontecendo à nossa volta a partir do momento que estamos ali como um embrião na barriga da nossa mãe. Ou seja, os estímulos já acontecem na gestação. Na própria gestação, a criança já com os seus sentidos aguçados já vai aprendendo quem é o papai, quem é a mamãe, qual é a tratativa, qual é a voz. Então, desde muito cedo, a criança já aprende. Existem estudos que comprovam a eficácia de um pai conversar com o filho ainda na barriga da mãe e quando ela sai, ela já sabe reconhecer a voz do papai. Então, que você compreenda aqui o que está em jogo. Seu filho é inteligente, a sua filha é inteligente. Desde bem novinha, ela já compreende os estímulos que estão à sua volta. Então a sua forma de falar, a sua forma de lidar com ela, a sua forma de apresentar as verdades e a forma como ela deve agir tem que ser tudo com muita clareza e simplicidade. Lembre-se que ela é inteligente para aprender tudo que você diz. A minha filha tem 1 ano de idade e para você ter uma ideia, com o meu cachorrinho de estimação, ela vai até o limite, até que ele avance nela, para assim então ela recuar e saber que até ali ela pode ir, mas passou daquele limite ela vai receber uma mordida bem grande. Então ela está aprendendo. Existem muitos estímulos à sua volta. Você tem que ensinar com simplicidade e com clareza e nunca deixar de lado a repreensão e muitas vezes também a vara, como descreve a palavra de Deus. Tudo com muita saúde, com muito equilíbrio e fazendo tudo de acordo com como a Bíblia manda você fazer. Que você seja muito mais do que abençoado, mas que você compreenda também a cada dia o desenvolvimento cognitivo do seu filho e da sua filha, o que ele está apto a aprender e o que ele está querendo tirar de você no que diz respeito a limites. E se você tem alguma pergunta específica acerca da criação do seu filho, aparece aí na sua tela agora o e-mail da nossa produção. Mande-nos um e-mail o mais rápido possível. Eu vou estudar a sua pergunta e também vou te dar uma resposta à altura, de acordo com a palavra de Deus e de acordo também com o que o seu filho ou a sua filha está passando neste exato momento. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Que bom que você está de volta. Nós vamos continuar conversando com o pastor Leandro. Você estava me contando uma coisa que eu acho que acontece com muita gente. Alguns de nós passamos por algumas igrejas que são ótimas, mas por alguma razão elas acabam machucando a gente em algumas coisas. Assim, trazem alguma decepção. Pessoas são pessoas, né? Exatamente. Pessoas erram, pessoas falham e a gente às vezes acaba sofrendo com isso. E de uma certa forma você acabou vivendo algumas experiências assim, não foi? Exatamente. Eu tive, assim, o sonho de caminhar com Jesus um pouco roubado pela religiosidade. Pessoas, de repente, que não têm sua alma tão saudável para cuidar de pessoas. Eu acredito que quem é discípulo, ele pode discipular. Mas quem não é discípulo, ele não tem como ele conseguir cuidar de alguma pessoa, ele não é cuidado. Eu fui cuidado por algumas pessoas que não foram cuidadas. Pessoas que, com suas feridas, estavam conduzindo um rebanho e acabaram transferindo essas feridas, essa insegurança, essa incerteza. E a verdade é que a igreja triunfante de Jesus, ela sara, ela cura, ela restaura. E na verdade, eu vi uma parte do que nós chamamos da Igreja de Cristo que está a caminho de se tornar essa igreja, precisa de cura, precisa de restauração. Então, esses problemas do passado, como eu tive muitos, eles precisam todos serem sarados, serem transformados. A verdade é que Jesus
quer curar a gente, Exato. né? Fisicamente, mas emocionalmente também, né? Exatamente. E alguns de nós temos algumas dificuldades para andar pelo caminho da cura, porque do jeito que a gente tem que ir para um hospital para fazer uma cirurgia, né? Exatamente. Às vezes a gente tem que enfrentar cirurgias emocionais, elas são dolorosas, mas precisamos fazer isso pelo bem das pessoas que estão perto, né? Eu peguei uma vez a mensagem falando de Esther. O processo de cura, de deixar de ser apenas a filha de Mardoqueu para se transformar numa rainha. É um processo de cura da alma. Eu tenho uma série chamada Cura da Alma. Eu falo muito sobre recâmaras. Eu, como um jovem que vivi na droga, que vivi na prostituição, que aprendi por natureza a ser astuto como a serpente, tenho muita dificuldade em me tornar puro como a pomba. Pessoas como o pastor Carlito Paz são pessoas que transferem para mim algo que eu não tinha, não tenho por natureza. E ele me dá, porque a natureza, a maneira que ele cresceu numa igreja, ele transfere muito. O pastor Carlito não tem ideia de como ele é um pastorzão para minha vida. Oh, Deus bom! Porque ver o tchau dele, o meu é... E aí, o dele é tchau. Às vezes eu olho e falo, por que ele é tão feliz assim? E é exatamente quando eu começo a conviver com ele, que é tão diferente de mim assim, nós começamos a viver a igreja de Cristo. Porque de repente alguma coisa daquele mundão de caos que ele não viu, eu conheço muito bem. Mas também esse mundo saudável, onde um abraço é de Deus, um carinho é de Deus, um olhar é de Deus. Existem muitas igrejas que têm dificuldade com isso. Por isso que quando nós amamos os irmãos que são tão diferentes da gente, e essas diferenças foram feitas por Deus, foram propositais. E quando a gente entende isso, a gente recebe uma transferência de cura. Então, ser puro como a pomba e astuto como a serpente é algo que a igreja de Cristo tem que aprender a viver. É verdade. E eu acho lindo como Deus usa as pessoas para se completarem, exatamente como você falou, né? Tem coisas que você entende que não passam pela minha cabeça, mas você me ajuda a compreender. Exatamente. Né? Tem coisas que, por outro lado, eu também posso entregar para você. E a igreja precisa ser esse lugar onde a gente se ajuda e não se atrapalha, né? Exatamente. Eu creio que o Vale de Ossos Secos, quando ele começa a se formar, houve um choque entre ossos. Tá. Esse choque é o nosso choque de estilo, de personalidade, de modelo. Eu gosto, você não gosta. Exatamente, mas como a gente se ama, isso vai ser ajustado. E eu vou tocar aquelas pessoas que outro modelo de igreja não vão. E com certeza absoluta nunca vou tocar o que outro modelo de igreja vai. E quando a gente caminha junto, nós somos reino. E a igreja tem que sarar no rompimento de tribo para se tornar o reino de Deus. Isso é importante. Eu acho que a cura de tudo isso vai partir daí. Quando entendemos que quando estamos sozinhos somos uma tribo, um ministério, um modelo, mas quando estamos juntos somos o reino de Deus se manifestando para essa terra. E tem tanta gente que já passou por igreja, mas que desistiu dela, né? Por causa de circunstâncias. Exatamente. Eu tenho um sonho, assim, sabe? De todos nós que às vezes nos ligamos a algumas circunstâncias, possamos deixá-las de lado por causa do reino. Porque Deus é o maior, é maior do que aquilo que acontece aqui, né? Amém. Com a gente, não é assim? Com certeza. Eu tenho uma frase que eu ouvi uma vez, eu não me lembro o autor, mas a igreja de Cristo, ela é tão poderosa, ela é tão triunfante, que faz 2000 anos que existem pessoas que estão tentando destruí-la. É verdade. Mas não vão conseguir, ela é triunfante. Então, o que eu indico para alguém foi exatamente o que eu vi. Sempre que eu via algo acontecendo, no meu íntimo, o Espírito Santo falava comigo assim, Leandro, é essa maneira que você não vai viver. E eu fui decidindo que o que eu encontrava na Bíblia me mostrava que a igreja de Jesus é maravilhosa. E eu caminhei para isso e hoje eu vivo. Uma vez que você rompe, eu tenho esse antes e depois também na igreja. Uma vez que você rompe com pessoas que não têm um compromisso verdadeiro com Deus, mas mais com a igreja local, e começa a caminhar com verdadeiros homens e mulheres de Deus, você começa a se tornar, o Senhor começa a apresentar essas pessoas para vocês. Hoje eu só tenho amigos que são abençoados e igrejas que são maravilhosas. Eu poderia não ser o pastor e congregar em algum outro lugar que seria muito bom para minha vida. Ei, Deus bom. O fato é que Deus cura a gente também das feridas que a gente recebe dentro da própria igreja, né? Exato. Com a própria igreja ele cura. Nossa, é uma coisa linda demais. E aí surgiu Poema. Poema. É um ministério, é uma igreja que cuida do povo de Deus numa determinada linha. Exatamente. Né? Como é que surgiu esse nome?
No ano de 2001, eu fiz uma ministração com base em Efésios 2:10. E estudando grego, a palavra criação ou feitura desse verso é poema no original. Poema significa obra-prima de Deus. Lindo demais. É um princípio, quando nos tornamos servo, filho e amigo, nos tornamos um poema de Deus. E essa palavra ficou dentro de mim. Virou uma empresa de fotografia que não deu certo, virou uma outra empresa que também não deu certo, e esse nome ele estava comigo, ele caminhava comigo. Em 2007, quando começa a se manifestar esse ministério, o Espírito Santo falou, lembra aquele nome que eu te dei? É isso, tem tudo a ver com seu tema central como ministro do Evangelho. Foi assim que começou esse nome. Você tem ligação então com a regeneração, por trazer as pessoas de volta para aquilo que elas realmente são feitas para ser? A obra-prima linda de Deus? Hoje a base das pessoas que nós trabalhamos são órfãos de pais vivos. São jovens com idade média de 20 anos que têm tudo, menos pai e mãe, como a Bíblia diz que deveria ser. Essas pessoas são criaturas. E quando nós discipulamos, trabalhamos, cuidamos, a gente vai fundamentando princípios. Me tornar servo de Deus, me tornar amigo de Deus, me tornar filho de Deus. Pertencer. Pertencer. O doador realmente nos comprando na cruz do Calvário. Então, eu, por exemplo, tive dificuldade muito grande de me tornar filho de Deus. Eu já era servo, já era amigo. Chegava na hora de eu orar pela minha vida, não conseguia. Eu oro pelos outros, Deus sabe o que eu preciso. Então, quando nós conseguimos levar alguém de criatura, de alguém sem esperança do mundo, a viver essas três coisas no Senhor, nós começamos a manifestar os verdadeiros filhos de Deus para esse mundo. É uma coisa que é um princípio bíblico, muito além de apenas um ministério local. Então nós todo o tempo estamos trabalhando para que esse princípio se cumpra. A verdade é essa, gente. Deus criou cada um de nós para sermos filhos e filhos amados. Amados. Ele não nos largou no mundo para a gente viver de qualquer maneira soltos, à mercê da nossa própria sorte, mas Ele nos criou para vivermos dentro de um corpo, de um lugar onde nós podemos amar e ser amados. Daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso. Vamos continuar o programa agora com nossos intervalos comerciais. Drogarias Farmagil. Atendimento, segurança e qualidade estão mais próximos do que você imagina. Conheça a melhor linha de medicamentos e produtos variados com os melhores preços da região. Além das 4 lojas localizadas em avenidas conceituadas de São José dos Campos, conta com o melhor serviço de delivery da cidade. Vá até a Farmagil mais próxima de você ou entre em contato pelos telefones. Farmagil. Segurança para você e seu médico. Que bom que você continua com a gente, Viva com Propósitos, conversando sobre um assunto muito vivo e pulsante. Igreja, como ela funciona, para que ela serve, como ela atingiu a vida do Leandro, né? Deus é bom! Olha só, a felicidade dessa semana traz o GAC, a campanha Abrace o GAC e coisas importantes para a gente conhecer a respeito desse trabalho em São José dos Campos, que tem feito muita diferença nessa cidade. Nós, como igreja, estamos abraçando o GAC também, junto com toda a cidade de São José dos Campos. Eu queria muito que você conhecesse todo este material. Se você não tiver acesso à revista em papel, felicidade.net, para você ler todinha. E também no site da Primeira Igreja Batista em São José dos Campos, você encontra o conteúdo também. Nós celebramos a Deus em todos os nossos encontros, nas igrejas da cidade, nós celebramos a Deus nas nossas extensões e campi. Queremos muito que você conheça a nossa igreja também e o Ministério Poema lá em Taubaté. Amém. Uma bênção na vida das pessoas, né? Como Deus tem sido bom. E o nosso livro, Supere Suas Perdas, eu e meu esposo tão querido conseguimos escrever, fala um pouquinho de como a gente pode
passar por dificuldades, perder muita coisa na vida, coisas das mais diversas, né? Tanto pessoas quanto bens, quanto situações, quanto oportunidades. E ainda assim ver a mão de Deus fazendo com que aquilo se transforme em ganho. Você sabia que você pode não continuar perdendo o resto da vida depois de uma perda? Pois é, verdade. Às vezes algumas pessoas se enterram, né? Numa perda tão grande. Ficam nela o resto da vida, mas Deus é bom. Amado, então hoje você tem a Poema. Quanta gente está lá com você? Estamos chegando a 1.100 pessoas. Que benção, que gostoso. São 2 celebrações no domingo, uma na quinta, e os grupos. Qual que é a visão da igreja? A visão da igreja é ser igreja para quem não gosta de igreja. A nossa ideia é alcançar as pessoas que falam, eu não quero ir à igreja, não gosto, eu acho isso, eu acho aquilo. Então nós tentamos desarmar todas as coisas para que esse público, eu brinco que nosso ministério é um ministério para gentios. Ministério exatamente para quem não quer ser igreja, não gosta. Entendi. Então nós simplesmente tentamos criar esse ambiente, porque era o nosso natural, era o nosso normal. No início eu cuidei de muitos filhos de pastores que não voltariam para a igreja em que eles foram feridos. E à medida que o nosso trabalho foi sendo desenvolvido, eles foram sendo levados de volta para lá. Que legal isso, porque né? o Senhor curou eles ali. Então nós continuamos assim, basicamente uma igreja para quem tem medo da igreja. Nossa, eu fico pensando em Deus assim, né? Ele às vezes fica olhando pra gente e achando tão estranho. Por que vocês fazem igreja desse jeito? Isso não tem muito a ver comigo. Eu imagino ele falando lá, né? Do trono dele. Exatamente. E querendo que a gente quebre algumas ideias, quebre alguns paradigmas para poder viver uma igreja mais viva, não é? O povo hoje, ele tem um preconceito fundamentado dentro de si a respeito de religião, religiosidade e igreja. E quando nós começamos a ter novas atitudes no Senhor, nós começamos a atingir novos resultados. E, de repente, criar um ambiente para o ferido, para o que se sente desprezado, para o machucado, é um novo passo para continuar sendo a mesma igreja. Então isso é importante, a maneira que as pessoas se achegam. Por exemplo, lá eu não apresento novas pessoas. Muitas delas você não cumprimenta no primeiro dia, elas não querem Você que ninguém permite saiba. que elas fiquem no cantinho delas. Exatamente. Quando começamos a apagar a luz na hora do louvor, é porque percebemos que pessoas duras jamais se quebrantavam com toda aquela luz e de repente apagamos a luz. Percebíamos alguém completamente chorando no cantinho. Em Deus. Então permitimos isso, que as pessoas entrem e saiam, sem de repente ser notadas. Mas ao mesmo tempo os grupos vão trabalhando para que a gente comece a trazer essas pessoas para a comunhão, casa em casa, estar junto com a gente. Mas nós respeitamos muito isso. Então é muito comum alguém que não entra em outro lugar porque tem medo de ser abordado, recepcionar. É comum eles estarem ali. No domingo, uma média de 30, 40 pessoas diferentes, assim, que jamais entraram na igreja antes. Eles aparecem tranquilamente. E como é que tem sido Deus mexer com essas vidas? Você está acompanhando histórias de transformação parecidas com a sua, talvez. Exato. Alguns sinais no nosso ministério que eu fico maravilhado. Sempre existe uma manifestação do Espírito Santo, sempre existe uma libertação e sempre existe alguém aceitando a Cristo como Senhor. Aquela coisa viva, né? É muito. É normal. Deus é bom demais. Não sabemos como que vai se mover a celebração. Isso acontece muito mais à noite, na celebração da noite, que é mais evangelística. Mas ver aquelas pessoas, é típico você ser abraçado e alguém falar obrigado pelo seu sim. O seu sim tinha a ver com a minha vida. Isso é maravilhoso. Eu creio, eu acredito, sabe, numa igreja viva e pulsante.
né? Uma igreja que não é engessada e que tenta fazer as coisas sempre do mesmo jeito, mas uma igreja que está disposta a andar como Jesus andou, né? Senta na beira do poço, depois vai de noite, recebe uma pessoa que está com dúvida, depois vai e conversa com uma mulher que está praticamente sendo morta por causa de outras pessoas que acreditam numa determinada forma de viver, né? E essa coisa gostosa do fluir da presença de Jesus que transforma e cura, para mim é demais. E a sua esposa topa tudo com você nessa história? Minha esposa é maravilhosa, trabalha muito na parte administrativa, na parte logística, mas ela também é uma grande mentora da área de intercessão, de libertação. Minha área é muito evangelística, já minha esposa trabalha mais com isso e ela está em tudo. De novo a complementaridade, né? Completamente. Por Deus e para Deus, né? Exatamente o que faltava na minha vida, Deus colocou nela, Deus graças a Deus. Deus é bom demais. E quais são os sonhos agora, os próximos passos? Assim, tem alguma coisa fervendo no coração? Quando eu tive em Inspire do ano passado, eu fui desafiado a ser o que eu não sou, fazer o que eu não fazia, para atingir o resultado que eu jamais teria. E consegui implantar todas as coisas que o Senhor me falou. Uma delas foi uma celebração mais tranquila, mais madura no domingo de manhã, que hoje está atraindo uma idade média mais elevada. Outra coisa que eu fui desafiado foi a começar um discipulado através de séries. Esses passos são sinais do amadurecimento que Deus está fazendo dentro de mim. Porque eu tenho um rótulo que não é verdadeiro. O Leandro é pastor de jovens, eu sou pastor de uma igreja, mas o meu jeito de ser acabou atraindo muitos jovens e eu acabei ficando assim, mas hoje eu tenho dado passos para me tornar realmente um pastor de uma igreja, que toca todas as faixas etárias. Então, esse é o meu novo desafio, é um novo desafio para a minha vida, para o próprio ministério. Hoje eu estou treinando jovens que fazem exatamente como eu fazia há 4, 5 anos atrás. Eu percebo que eles são mais evangelistas que eu percebo pessoas que têm aquilo que eu não tenho, então hoje eu tenho desenvolvido todo o ministério, sabe? E esse é um grande desafio para a minha vida hoje. Deus abençoe com sua igreja linda, seu povo tão querido. Tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas. Amém. A gente está acabando, eu queria te convidar para dar um recado para quem está te ouvindo aqui no nosso programa. Amém. Queria deixar um recado para você. A vida que eu levei era uma vida que jamais passaria dos 20 anos de idade. Hoje eu tenho 33. Tudo que eu tenho foi Jesus que me deu e Ele pode fazer isso com você também. Eu não sei qual é o seu estilo, qual é o seu jeito, nem que tipo de igreja você gosta, mas Jesus tem algo preparado exclusivamente para o seu desenvolvimento espiritual. E eu queria liberar sobre a sua vida uma palavra de que você nasceu como criatura de Deus, mas Ele quer te comprar, porque já está tudo pago. Quando você disser sim, esse pagamento vai ser liberado sobre a sua vida e você vai ser enxertado na videira, você vai se tornar filho de Deus. Então o que eu queria declarar para você, que aquilo que seu olho nunca viu, seu ouvido nunca ouviu, seu coração queima de vontade para que você viva. Eu digo para você que Jesus pode fazer isso. Ele mudou toda a minha história, toda a minha família, me restaurou de todas as coisas e hoje eu vivo tudo aquilo que meu coração machucado jamais poderia sonhar. Mas Ele hoje, restaurado, me deixa preparado para receber tudo aquilo que Deus ainda tem para me dar, que eu nem imagino. Então eu digo para você, vale a pena caminhar com Jesus. A igreja de Cristo, ela é maravilhosa e eu tenho certeza que Deus preparou algum lugar para você se achegar e viver o melhor de Deus para a sua vida. Um grande abraço para você e que Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus. É isso mesmo, eu acredito em cada palavra que o pastor falou. Eu tenho certeza que isso está disponível para você. Basta você alcançar com a sua mão aquilo que Deus já te preparou, né? Amém, amém. Retratos da Vida vai falar disso, daquilo que Deus tem para cada um de nós e da transformação que Ele pode trazer. Vamos acompanhar. Eu tive uma infância muito tranquila, até que aos 9 anos os meus pais decidiram se separarem. Então, a princípio foi um trauma muito grande,
porque toda separação, ainda mais quando você é muito criança, não sabe como lidar com isso. E minha mãe foi para uma casa, fui morar junto com a minha mãe, e meu pai ficou na casa dele. Só que eles conseguiram até amenizar um pouco esse trauma. Meu pai sempre esteve comigo nos finais de semana. Claro que durante a semana eu tinha a ausência da figura paterna, até porque sempre fui muito ligado ao meu pai. A gente sente um pouco, né? A gente cresce com essa dependência no dia a dia de ter um pai, de ter um conselho. E antigamente era só telefone, olha lá, hoje fica até tudo mais fácil, né? Mas não tinha isso antes. Na adolescência eu sempre estudei em boas escolas, até que, não sei se foi por causa da separação, que na 6ª série eu repeti de ano, numa escola boa de Jacareí, e mudei de escola e acabei me encontrando nessa escola também e acabei melhorando meu desempenho e fui um bom aluno. Depois, nos 16, 17, comecei a sair, conheci bebida alcoólica, cerveja, sempre saía, achava que isso era muito bom, muito legal, meus amigos também, sempre da mesma maneira. Graças a Deus nunca me meti em confusão, mas vivi no mundo das baladas, tudo. Um bom tempo já insatisfeito com essa vida, como eu nunca fui de religião, sempre falei para meus amigos que minha religião era Deus, sempre eu fazia minha oração à noite e para mim isso era o suficiente. E eu estava bem incomodado com isso. Até que depois de muita oração eu conheci hoje minha esposa. A gente se conheceu numa balada também. A gente acabou ficando noivo depois de um breve tempo de namoro, até que a gente decidiu buscar algum caminho. E quando todo mundo me falava sobre igreja, eu sempre falava, não preciso disso. Sempre fui muito contra, até por influência de mídia, de qualquer outra coisa, eu sempre falei, não vou para uma igreja, não preciso da igreja para a minha vida. E minha esposa recebeu um convite de uma amiga dela do trabalho para conhecer a igreja. E a gente aceitou, foi num domingo à noite, a gente foi. E o pastor Marcos Madaleno, que estava pregando até, eu lembro muito bem, eu até achei muito bacana, porque falou sobre superação e falou sobre o Ronaldo Fenômeno. E eu, como fã do esporte, do futebol, tudo foi que bacana. A igreja não é o que a gente fica vendo na mídia, todos aqueles acontecimentos midiáticos. E é uma igreja para a gente estar se sentindo bem também. Fala de tudo, fala sobre tudo, muito bacana. E a gente aceitou, no primeiro dia aceitamos Jesus. Eu falei para ela, então já que a gente vai estar querendo casar, vamos agora assumir um compromisso de ir na igreja, se batizar, fazer um curso de noivos, para a gente ter uma vida no caminho de Deus, né, no caminho certo. A gente fez tudo certinho, fez o curso do batismo, nos batizamos numa festa linda, deixamos todo o nosso passado para trás e fizemos o curso de noivos, que é um curso maravilhoso, edificou muito o nosso ministério, o nosso casamento. E fizemos o nosso casamento com a celebração do pastor Conrado. Foi um casamento lindo, tocou muita gente. A gente acredita que o nosso casamento serviu para colocar uma sementinha no coração de cada um, mostrando que esse é o caminho maravilhoso, o caminho da vitória, o caminho do amor mesmo. A gente percebeu que todo mundo saiu impactado, ficaram emocionados com a celebração e viram o quanto estávamos felizes. E até então, um pouco antes do casamento, a gente não sabia se faria festa ou viajaria, faria uma lua de mel. E a gente não tinha condições financeiras para fazer tudo. Então a gente acabou orando muito, pedindo para Deus mostrar um caminho e tudo. E Deus nos abençoou com alguns trabalhos que a gente conseguiu fazer a festa do casamento e fazer uma lua de mel para o México, maravilhosa. E tudo foi acontecendo com as bênçãos de Deus e a gente hoje só tem a agradecer, porque a gente sabe que sem Ele a gente não conseguiria ter feito tudo que a gente fez. Eu trabalhava numa grande emissora da região, de São José dos Campos, do Vale do Paraíba e região, durante 5 anos. E desde quando eu me tornei membro, há 2 anos isso, eu senti a necessidade de usar os meus talentos para servir para o ministério, né? E hoje eu trabalho na minha igreja, na área que eu sempre desenvolvi profissionalmente. Sou muito feliz, tenho um casamento super feliz,
nós pretendemos ter filhos, temos muitos sonhos pela frente e temos certeza que Deus irá nos abençoar e o nosso ministério só irá ser fortalecido. Muito bom que você tenha estado conosco durante todo esse programa. Eu espero de coração que Deus tenha colocado um desafio para você e para a sua vida. Buscar mesmo, acreditar de novo e acreditar outra vez naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Muito obrigada, Leandro. Obrigado mesmo, viu, por ajudar a gente a entender que Deus ama de qualquer jeito, Amém. Corre atrás da gente em todas as nossas histórias. Amém. E está sempre pronto a refazer os nossos caminhos, né? Eu que agradeço, muito bom estar com vocês, sempre é bom. Eu sempre venho para cá para receber, sabe? Até quando eu já vim ministrar na colina foi para receber, não foi para trazer. Deus é lindo, sempre. Né? Ele faz isso com a gente entrega e leva embora um monte, né? Muito bom, sempre sendo curado, restaurado. Eu que agradeço, sempre é bom estar aqui, sempre é bom queimar, sabe, no Senhor, ser desafiado. Deus muito bom demais. Então, muito obrigada pela sua presença. Fale com a gente, hein? Facebook, Twitter, nosso e-mail. A gente quer ouvir você. E até a próxima vez. Um abração.